tirar aqui. São 3 áreas. Tem enfermeiro, tem fisioterapeuta, tem farmacêutico. Boa tarde a todos. Estamos escutando? Vamos dar início aqui às atividades, uma das atividades sobre a Semana da Trombose, hoje sendo o Dia Mundial que a gente luta contra a trombose. Esse é um hospital que tem particular interesse nesse tema, né? Nós somos uma fábrica, os ortopedistas aqui têm a principal complicação deles, eu acho, e a gente da clínica está sempre tentando trazer para vocês aqui coisas novas na equipe multidisciplinar que trata o paciente com trombose. Então, nós vamos dar início aqui com o Dr. Felipe, que vai conversar aqui, vai dar as boas-vindas, e aqui o Dr. Marcos Areias, que ele é angiologista e da unidade docente assistencial do Hospital Pedro Ernesto e também do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Gafeguini. Bom, gente, vou ser breve. Queria agradecer a presença de todos, parabenizar a Ana pela organização. Falar sobre a importância da trombose é chover numa olhada. Eu acho que a gente tenta combater, como a Ana bem falou, a todo instante. Talvez seja a principal complicação das cirurgias eletivas, principalmente da alta complexidade em ortopedia. Eu acho que no momento atual, com a pandemia e o aumento do Covid-19, também mudou totalmente o entendimento e a relevância pela Covid ser uma doença trombofílica. E agradecer ao Marcos a presença. Enfim, bom dia a todos, um bom evento, boa tarde. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente no INTO. Já vim aqui algumas vezes conversar sobre trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Como a Ana me apresentou, eu sou Marcos Areias Marques, sou médico, angiologista da Unidade Docente Assistencial de Angiologia do Pedro Ernesto e do Serviço de Cirurgia Vascular do Gafeguini e, mais importante, estudei com a Ana na faculdade. Esses aqui são os meus conflitos de interesse. Eu vou conversar, aqui a gente está numa plateia multiprofissional, eu vou falar basicamente de tratamento, da evolução um pouco do tratamento da trombose, e vou terminar basicamente no Covid, que é um assunto de interesse moderno, né? Mas vocês podem interromper a qualquer momento, se surgir alguma dúvida, não precisa esperar o final da aula e ficar super à vontade. Esses aqui são os meus conflitos de interesse. O que a gente tem que ter em mente é que a trombose é uma doença crônica e, por mais que existam investimentos educacionais, investimentos pessoais dos médicos, dos especialistas trabalhando na prevenção dessa doença, das sociedades fazendo divulgação e esquemas para proteger o paciente da trombose venosa profunda e embolia pulmonar, do próprios órgãos de saúde públicos e privados, a incidência do TEV é crescente, né? Isso se deve basicamente, mesmo com todo esse investimento educacional, isso se deve basicamente ao envelhecimento da população e no mundo ocidental a alguns hábitos ruins, como a dieta com excesso de carboidratos, excesso de peso, envelhecimento da população, hábito de fumar, enfim. Estima-se que o número de pacientes com trombose venosa profunda e embolia pulmonar, mesmo com os investimentos, mesmo com a divulgação da informação e mesmo com a criação de novas drogas, vai dobrar entre o ano de 2002 e 2050. Isso tem um custo humano, né, perda de vidas e, enfim, alta mortalidade da doença, e tem um custo financeiro muito grande. Estima-se que nos Estados Unidos o primeiro ano de tratamento de um episódio de trombose, por cada paciente, custa entre 12 e 15 mil dólares anuais. 18% desses pacientes vão ter alguma complicação nos próximos 30 dias, vão reinternar e vão custar mais 10 mil dólares aos cofres, tanto públicos quanto da medicina privada complementar. O que gera nos Estados Unidos um custo anual para tratamento das complicações agudas e crônicas do TEV, algo em torno de 7 a 10 bilhões de dólares. Então, óbvio que o nosso primeiro objetivo é a proteção da vida, a proteção da qualidade de vida do paciente, mas isso também é importante a gente ter noção da importância do tema pelo custo financeiro que isso pode trazer à instituição. Desde 2012... do ponto de vista acadêmico e pragmático, o tratamento de trombose foi dividido em 3 fases. A fase aguda,
que até a chegada dos DOACs era feita por uma droga parenteral, né? Basicamente heparina, não fracionada heparina de baixo peso molecular posteriormente. Com a chegada dos DOACs, você pode ter alguns DOACs, 2 deles você precisa da droga parenteral ainda, da bigatana e edoxabana, e 2 deles você pode fazer a chamada monoterapia oral, que é a apixabana e rivaroxabana. A fase a longo prazo, que varia entre 3 e 6 meses, dependendo do tipo de diretriz que você segue, mas de uma forma geral a fase a longo prazo é atualmente considerada de 3 meses, e a partir de 3 meses você decide pela extensão ou não do tratamento antitrombótico do seu paciente. Falando dos DOACs, a partir de 2008, 2009, eles chegam ao mercado para o uso do tratamento da doença trombembólica aguda. E são 4 DOACs no Brasil: apixabana, rivaroxabana, dabigatana e edoxabana, e que foram consagrados para uso no mundo inteiro com 6 grandes ensaios clínicos randomizados. A apixabana no estudo Amplify, a dabigatana com o estudo Recover 1 e 2, a edoxabana com o estudo Hokusai TVP, a rivaroxabana com o estudo Aysen TVP e Aysen pulmonar. Isso dá um total de mais ou menos 27 mil pacientes que foram estudados nesses 6 grandes estudos pivotais que consagraram o uso dessas drogas no tratamento da trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Todos esses estudos foram desenhados com o objetivo de serem as drogas serem não inferior ao tratamento padrão antigamente, que era heparina e varfarina, né? Por quê? Porque a varfarina, apesar dos pesares, das grandes interações medicamentosas, interações alimentares, necessidade de controle laboratorial, ela funcionava bem desde que bem controlada. Então, como essas medicações tinham grandes vantagens farmacocinéticas e farmacodinâmicas, bastava ela mostrar nos estudos clínicos randomizados que elas não eram inferior tanto em eficácia quanto em segurança. Todas essas drogas elas atingiram o objetivo de ser não inferior em eficácia. Numa meta-análise desses 27 mil pacientes, os pacientes que usaram no braço varfarina, eles tiveram um índice de recorrência de 2,2%, e os pacientes que usavam DOACs, os 4 DOACs, de 2%, ou seja, ela tinha uma eficácia mais ou menos igual à da varfarina, então eles foram aprovados nesse sentido. Mas o que é mais interessante é que eles mostraram, justamente pelas características farmacocinéticas e dinâmicas, eles demonstraram não só na inferioridade, como a superioridade em segurança e sangramento maior. Eles, de uma forma geral, representam um risco de redução de sangramento maior de aproximadamente 39%. Ou seja, são drogas tão eficazes quanto a varfarina, porém muito mais seguras. E uma coisa que a gente tem que ter em mente, que no momento que seu paciente faz um episódio de trombose venosa profunda de embolia pulmonar, ele tem uma doença crônica, não é a doença aguda que você resolveu ali, na maioria dos casos, e depois de 3 meses você trata. Isso é uma minoria dos pacientes. A maioria ela é considerada uma doença crônica, e no momento que você para a anticoagulação, mesmo usando 3 meses, usando 6 meses ou usando 12 meses, você... Como é que... O laser point está aqui? É aqui, ó. Esse aqui é o laser point? O mouse. Aqui. Na fase aguda do tratamento, se você tratando por 3 meses, por 6 meses ou por 12 meses, você parando a sua anticoagulação com qualquer anticoagulante, varfarina ou DOAC, você tem automaticamente um aumento da incidência, ou seja, o efeito da droga anticoagulante é exatamente naquele momento que você está fazendo ela, não tem um efeito cumulativo. Então no momento que para a anticoagulação, você deixa o seu paciente exposto a uma recidiva de trombose venosa profunda de embolia pulmonar. Então, o seu paciente que teve trombose nos primeiros 18 meses, a partir do momento que ele tem um episódio de trombose, ele tem risco de recorrência. Esse risco vai caindo relativamente de uma forma mais importante até os primeiros 18 meses, mas se mantém nos próximos 10 anos. Cerca de 40% a 50% dos pacientes com trombose venosa profunda e embolia pulmonar vão recidivar nos próximos 10 anos. Ou seja, no momento que você forma trombo, você tem inflamação endotelial, você tem risco de recorrência, você tem uma doença crônica. Então você tem que saber quando proteger a extensão do tratamento da trombose venosa profunda do seu paciente. Muitas vezes essa extensão é muito fácil de decidir. Por exemplo, é o caso aqui, vamos dizer, muitos dos pacientes aqui do INTO, né? Se ele tem uma trombose provocada por um fator de risco maior transitório, o exemplo clássico é a cirurgia eletiva de quadril e joelho, né, em que, a partir do momento que você operou, o paciente retorna às suas atividades normais, ele tem a chance de recorrência de 1% nos próximos 5 anos, no próximo ano, e de 3% nos próximos 5 anos.
A anticoagulação, de uma forma em geral, é uma recorrência a chance de sangramento maior de 5% em 6 meses. Ou seja, esse paciente que tem uma cirurgia eletiva maior, que provocou a trombose, do momento em que ele volta à sua vida normal, não vale a pena você estender a anticoagulação, porque você tem mais chance de sangrar com tratamento anticoagulante do que proteger ele de uma recorrência. Tá? Por outro lado, você tem o paciente que é o contrário desse, né? Aquele paciente que teve uma trombose associada a um fator de risco maior ou não associada a nenhum fator de risco, que você não sabe muito bem o que provocou essa trombose. Você tem um alto risco de recorrência, 10% no primeiro ano para os não provocados, 15% naquele paciente que tem um risco de permanência. O exemplo clássico desse paciente é o paciente com trombose associada ao câncer, em que nos próximos 5 anos esse paciente provavelmente vai ter o fator de risco presente para aumentar a chance de recidiva. Nos próximos 5 anos, esses pacientes vão trombosar entre 30% e 45%. Ou seja, como ele tem alta chance de recidivar, a chance de você proteger ele de uma recidiva com a sua extensão da anticoagulação é maior do que ele tem de sangramento com anticoagulante. Mas em muitos casos a gente não sabe muito bem o que fazer. E a gente, muitas vezes, a gente está desse lado aqui, tratando o paciente com anticoagulação, a gente fica muito na dúvida se vale a pena suspender ou não a anticoagulação dele, né? Então, aquele paciente com a trombose associada a um fator de risco considerado menor, como anticoncepcional, viagem aérea, obesidade, que é muito comum hoje, ele tem uma chance de risco de recorrer no primeiro ano de 5% e nos próximos 5 anos de 15%. Ou seja, mais ou menos a mesma chance que ele tem de sangrar, tem um sangramento importante com o uso de anticoagulante. Então, muitas vezes nesse paciente a gente vai ter que decidir, inclusive ouvindo a opinião do paciente, se vale a pena você estender o tratamento ou não, né? E a gente pode decidir essa extensão avaliando o tipo de paciente e avaliando o tipo de trombose que esse nosso perfil de paciente teve. Então, existe o perfil de paciente que tem grande chance de recidiva, né? Aquele paciente com história pessoal, né? Segundo episódio, terceiro episódio, ou história familiar rica. Aquele paciente com idade menor que 40 anos, sexo masculino tem mais chance de recidivar que o sexo feminino. Aquele paciente não caucasiano. Paciente que teve trombose proximal ou atípica, a trombose atípica é a trombose fora dos membros inferiores. Paciente que tem o dedímero elevado após a suspensão da anticoagulação. O dedímero ficou na moda por conta do Covid, a gente pode conversar um pouquinho disso depois. Paciente portador de trombofilia, principalmente trombofilias adquiridas, especialmente a síndrome do anticorpo fosfolipídio. E paciente com IMC elevado. Esse é o típico perfil de paciente que tem grande chance de recidivar. E se ele não teve uma trombose associada a um fator de risco permanente, você tem que pesar se vale a pena estender a anticoagulação ou não. Por outro lado, o perfil de paciente mais velho, com idade maior que 65 anos, que já tem uma história de sangramento prévio, que tem trombocitopenia, que tem AVC recente, abuso de álcool, usa algumas drogas como antiagregantes plaquetários, que tem anemia, que usa anti-inflamatório não hormonal, portador de diabetes mellitus ou que tem quedas frequentes, esse paciente tem alto risco de sangramento com a sua terapia anticoagulante. E existe também aqueles pacientes que têm um perfil em que tanto... que tanto tem risco de sangrar quanto tem alto risco de recidivar. Classicamente, o paciente oncológico, trombose associada ao câncer, é o paciente com alto risco de recidiva, como a gente viu no slide anterior, mas que também tem um risco 6 vezes maior de sangrar do que o paciente não oncológico, assim como o paciente doente renal crônico, paciente com insuficiência hepática. E todas as diretrizes hoje sugerem, mesmo quando você está na dúvida se vale a pena anticoagular ou não, sugerem ouvir a opinião do paciente ou da pessoa que é responsável por esse paciente, no caso de crianças ou paciente muito idoso e que não pode tomar as decisões por si próprio. Todas as diretrizes sugerem que você ouça a opinião do paciente quando você também tem a dúvida da anticoagulação, ver se ele se sente mais seguro com ou sem anticoagulação, anotar isso em prontuário ou na sua ficha de evolução do ambulatório, do consultório e levar isso em consideração. A gente vê isso claramente naquele paciente, por exemplo, que teve embolia pulmonar, teve aquela sensação iminente de morte. Ele se sente muito mais seguro sendo anticoagulado do que tirar a anticoagulação. Isso deve ser levado em consideração. Por outro lado, aquele paciente que teve uma trombose associada a uma cirurgia maior, como prótese total de quadril ou joelho, esse paciente muitas vezes lê a bula, fica com medo de sangrar e tem pânico do remédio e prefere não continuar a anticoagulação. E isso tem que ser levado muito em consideração hoje em dia. Então, resumindo assim o que eu falei de uma forma geral, esse colega, o Clive Kiron, ele infelizmente ele publicou esse artigo em 2020, faleceu em 2020 mesmo, que é o médico que fazia as grandes diretrizes do CHEST, né, da CCP, e ele sugeriu o seguinte: tratou sua trombose por 3 de 6 meses, de preferência só por 3 meses,
Se for uma trombose distal isolada, se for uma trombose com fator de risco transitório maior, como cirurgia total de quadril e joelho, você faz os 3 meses para anticoagulação, porque ele tem baixa chance de recidivar, tem menos chance de recidivar do que de sangrar com a sua anticoagulação. Se o seu paciente, por outro lado, se o paciente tem uma trombose com fator de risco que permanece, o clássico é o paciente oncológico, você deve, apesar do alto risco de sangramento com anticoagulação, você deve estender a sua anticoagulação, porque o risco dele recidivar é muito grande e é menor do que o sangramento maior. E a gente vai ficar sempre com dúvida naquele que tem uma trombose associada a um fator de risco menor, e se for proximal, especialmente não provocada, né? Aí você tem algumas subterfúgios, algumas linhas a seguir. Se esse paciente prefere parar, como eu falei, tem medo de ser anticoagulado, ou for um perfil de alto risco de sangramento, você pode parar a sua anticoagulação sem problema nenhum. Se esse paciente tiver baixo risco de sangramento, e preferência por manter, porque teve um episódio traumático de embolia pulmonar, ou mesmo de trombose venosa profunda, ou se é um segundo episódio, você deve estender a anticoagulação dele. Se mesmo assim você ficar em dúvida, é um paciente com perfil que fica borderline, né, tanto para sangramento quanto para recidiva, você pode parar a sua anticoagulação, mensurar o dedímero, dosar os anticorpos antifosfolipídios, se vierem normais, você pode suspender a anticoagulação. Se vier alterado, é mais seguro, talvez, você estender a anticoagulação. Bom, todos esses estudos pivotais que eu falei foi para tratamento agudo, né, a longo prazo e agudo do episódio de trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Os estudos de extensão sempre existiram, normalmente, muitas vezes a gente usava para segurança, talvez até para diminuir a nossa ansiedade médica de dar alguma coisa ao paciente que não é anticoagulante, a gente muitas vezes usava o AS como um subterfúgio para estar tratando o paciente. De fato, a aspirina reduz a chance de recorrência em cerca de 30%, quando comparado a placebo, sem aumentar muito o risco de sangramento. E existiram também alguns estudos sugerindo uma dose menor de varfarina, mantendo o INR em vez de entre 2 e 3, entre 1,5 e 2,5, entre 1,5 e 2, chamado de mini dose de varfarina, mas todos os estudos, todos os ensaios clínicos randomizados dessa tentativa de mini dose de varfarina faliram, ou seja, o paciente continuava sangrando muito e não protegia de recidiva. Então sobrou por muito tempo para a gente o uso dos antiagregantes plaquetários, especialmente a aspirina, né, que de fato reduzia, mas não era assim uma redução tão importante. E aí começaram a surgir com os DOACs os estudos chamados estudos de extensão. Que droga a gente pode usar, em que dose a gente pode usar o anticoagulante na extensão do tratamento do nosso paciente, que a gente julgue para o paciente que seja protetora e não cause nenhum tipo de malefício a ele, né? Então existe o estudo apixabana, o Amplify Extension, da dabigatana existe o estudo Resonate, o estudo Remedy, vou falar deles rapidamente, da rivaroxabana, o Isen Extension, o Isen Choice, que de todos me parece o mais interessante. Tá? Não há dados de estudo de extensão com edoxabana, não existe ensaio clínico randomizado de extensão com edoxabana. Então aí todos eles, né? Os estudos comparando qualquer droga anticoagulante com placebo mostram o óbvio, ou seja, se você estender a sua anticoagulação com qualquer um desses anticoagulantes, rivaroxabana, dabigatana ou apixabana, você vai proteger o seu paciente de recidiva. E esses estudos mostram uma redução importante, realmente, a partir dos 3 meses, você mantém a dose do seu anticoagulante, você vai reduzir, por exemplo, a rivaroxabana, a chance de o risco de 82%, uma redução do risco relativo de 82%. Para a dabigatana de 92%. E para a apixabana, em 2 doses, doses reduzidas e dose cheia, mais ou menos 67%, 68%. Tá? O mais interessante desse estudo de extensão, que corrobora o perfil de segurança dessas medicações novas, é que você comparou uma droga anticoagulante ao placebo e elas não aumentaram o risco relativo de sangramento maior. Ou seja, no seu paciente que tem um perfil bom para extensão, se você estender sua anticoagulação, você vai proteger de recidiva e não vai aumentar muito o risco de sangramento maior. O estudo Remedy comparou a dabigatana à varfarina, é o único estudo de extensão dessas drogas, comparando a varfarina, que até então era a droga padrão para o tratamento da trombose venosa profunda e embolia pulmonar. E ele mostra o mesmo perfil, ou seja, ele era tão eficaz quanto a varfarina, né, um risco de recorrência similar da varfarina e da dabigatana, porém mostra um perfil de segurança muito maior. Se você optar por estender com a dabigatana ao invés da varfarina, você tem uma redução do risco de sangramento de cerca de 48%.
E chego aqui ao estudo Eyes and Choice, né, que compara duas doses de rivaroxabana, 10 a 20 miligramas. A dose usual para tratamento com o Xarelto é dos primeiros 21 dias, 15 miligramas 2 vezes ao dia, ou seja, dos primeiros 21 dias você usa uma dose de 30 miligramas. No tratamento a longo prazo você faz 20 miligramas e a extensão comparou a dose de 20 ou a dose de 10, a dose reduzida, contra a aspirina, que muitas vezes, como eu falei, era a droga usada para proteger o seu paciente de recorrência, né? Esse estudo, talvez de extensão seja o estudo mais interessante. Ele mostra o quê? Uma redução de 74%, de 66% a 74% com o uso de rivaroxabana. Curiosamente, a dose de 10 miligramas até reduziu mais a chance de recorrência do que a dose de 20 miligramas, sem aumentar o risco relativo de sangramento maior. Ou seja, do momento em que você está usando rivaroxabana para o seu paciente, depois de 3 meses, você senta e avalia o custo-benefício da sua anticoagulação, você pode estender com dose de 20 ou de 10 miligramas, que você vai estar protegendo ele de recorrência sem aumentar o risco de sangramento quando comparado à aspirina. Ou seja, existe droga melhor que a aspirina para proteger o seu paciente da recorrência. Resumindo, o que diz as diretrizes? O CHEST, né, que muitos de nós usam como diretriz básica da conduta da trombose venosa profunda e embolia pulmonar, fala o seguinte: se você tem um episódio de tromboembolismo com fator de risco maior transitório, classicamente cirurgia quadril, eletiva de quadril e joelho, recomenda contra a extensão do seu tratamento anticoagulante, uma recomendação com base forte, com uma evidência científica moderada. Se você tem um episódio de trombose com fator de risco menor transitório, por exemplo, como obesidade anticoncepcional, viagem aérea, ele sugere contra a extensão, não recomenda, sugere contra a extensão, mas a sugestão é fraca, então você pode estender ou não estender de acordo com o bom senso seu e com a história clínica do seu paciente. Se você tem um TEV não provocado com fator de risco persistente, ele recomenda a favor da extensão com os DOACs, uma recomendação forte com evidência moderada, ou eventualmente mesmo a varfarina, aí com uma recomendação mais fraca. Lembrando que a decisão deve ser sempre baseada no risco-benefício de recidiva e sangramento individual de cada paciente, ouvir a opinião do paciente e fazer essa reavaliação clínica de pelo menos de 6 em 6 meses, para você ver se houve mudança nos status clínicos, especialmente paciente idoso, com queda da função renal, por exemplo. Se você optar por estender, os estudos de extensão sugerem que você deve estender de uma forma em geral com a dose reduzida, porque essa dose reduzida vai proteger da mesma forma que a dose cheia, sem aumentar o risco de sangramento, com mais proteção em relação a sangramento maior. Então, resumindo isso tudo que eu falei, se o paciente tem uma trombose distal que não seja associada ao câncer, se o paciente tem um TEV associado a um fator de risco maior transitório, você pode parar a sua anticoagulação depois de 3 meses. Se você for estender a sua anticoagulação, você deve considerar a extensão naquele paciente com trombose associada a fator de risco menor, com uma trombose proximal não provocada, com uma trombose com dedímero aumentado após a suspensão da anticoagulação. E você deve sempre indicar uma trombose, um paciente que tem trombose associada ao câncer, que seja um câncer em atividade, naturalmente, na síndrome de corpo antifosfolipídio ou na recorrência do episódio de trombose venosa profunda ou de embolia pulmonar. Sempre avaliando de forma constante o risco de sangramento do seu paciente, ouvindo a opinião da família do paciente, sexo masculino, lembrar que sexo masculino, de uma forma geral, hoje recomenda-se a extensão porque tem alto risco de recidiva quando comparado ao sexo feminino, e avaliar, claro, no nosso país, o aspecto financeiro do paciente. Então, aquele paciente, muitas vezes o paciente, lá nos ambulatórios que eu faço, muitas vezes o paciente que a gente fica em dúvida se vale a pena a extensão ou não, ele se vira para você e fala: eu não tenho mais dinheiro para comprar um remédio. E aí você, como você está na dúvida, a gente acaba suspendendo por falta de condição financeira da instituição ou do paciente, né? A gente usa a extensão com varfarina, particularmente na síndrome do fosfolipídio, daquele paciente com doença renal terminal, ou naquele paciente que tem baixa aderência ao tratamento, principalmente idoso, que tem dificuldade de lembrar se tomou a medicação ou não. E aí, o que era ruim para a maioria dos pacientes, que é o controle laboratorial, para o paciente idoso, ele pode ser interessante, que é uma forma de você monitorizar através do INR se está tomando anticoagulação ou não. Você reserva heparina de baixo peso molecular naquele paciente com doença hepática ou coagulopatia, e os DOACs na trombose associada a câncer, aí os estudos só temos com edoxabana, rivaroxabana, pixabana. Aquele paciente com alto risco de sangramento e baixo risco de recidiva, você deve usar as doses reduzidas, como eu falei, da pixabana e da rivaroxabana.
ou naquele paciente que tem uso concomitante imidor-indutor, o citocromo, você deve dar preferência a edoxabana. Lembrar sempre uma das grandes vantagens dos DOACs é a não necessidade de monitorização laboratorial, mas de certa forma a gente precisa monitorizar a função renal do nosso paciente. Todos os DOACs são drogas excretadas em maior grau ou menor grau pelo rim, né? Isso é um paradoxo da evolução. Todos eles são contraindicados na doença renal terminal, né, com clearance de creatina 15 ml por minuto. Eu hoje em dia tenho a calculadora do clearance no celular, é muito fácil a gente ver isso, principalmente no nosso paciente idoso, em que pode ter uma queda rápida, brusca da função renal com uso de medicamento, de desidratação, por exemplo, e você tem que avaliar a função renal dele regularmente. A regrinha que os nefrologistas usam muito é o clearance dividido por 10. Né? Então, se ele tem um clearance de 60, você deve fazer pelo menos 6 meses. Se ele tem um clearance de 30, você fazia a dosagem de 3 em 3 meses. E você monitorizar, porque algumas drogas precisam de ajuste de dose, né? Por exemplo, como a rivaroxabana e edoxabana, e outras são contraindicadas com decréscimo da função renal. Falando aqui brevemente do Covid, né? Essa coisa do Covid é muito interessante, porque, na verdade, foi em março do ano passado, a gente tem 1 ano e meio de pandemia, né? E é uma doença muito protrombótica, né? O que mais assustava, né? Alto índice de mortalidade no paciente que fazia qualquer fenômeno trombótico. Isso ficou claro, evidente, muito rápido para quem trabalhou na linha de frente para a Covid, né? E aí, nesse 1 ano e meio, a gente viu muita história, muito uso de droga, muita questão política envolvida no tratamento da Covid, enfim, uma desgraça, né? E a gente deu 1000 voltas na anticoagulação e está voltando para o básico normal, vou falar mais à frente. Né, o SARS-CoV é o vírus, né, que está causando essa pandemia oficialmente desde março do ano passado. Ele tem um processo inflamatório classicamente muito grande, né, a famosa tempestade das citocinas, e toda inflamação tem associação com coagulação. O paciente inflamado é o paciente que coagula, o paciente inflamado é o paciente protrombótico. A associação é clara e nítida em várias situações em que a inflamação, o processo inflamatório é muito grande, né? E no SARS-CoV a gente tem um processo inflamatório muito exacerbado, e isso naturalmente fez com que esses doentes fossem protrombóticos, né? E na inflamação você diminui, tem associação com a anticoagulação, porque ela diminui a fibrinólise, ela diminui o nível sérico dos anticoagulantes naturais, proteína C, proteína S e antitrombina, ela ativa as vias extrínsecas e intrínsecas da coagulação e ativa faz aumento da atividade plaquetária e formação de fibrina. Isso tudo favorece a formação de tromboembolismo venoso. Qual é a recomendação para o TEV? Eu não vou nem falar de tratamento. O tratamento de trombose com Covid ou sem Covid é exatamente igual. Você vai usar as mesmas drogas nas mesmas doses, lembrando sempre os critérios de função renal, enfim, que a gente discutiu aqui anteriormente. Em relação à profilaxia, o que a gente tem hoje? O que sempre foi. Na verdade, milhões de voltas, milhões de doses, milhões de subdoses, milhões de doses aumentadas, e a gente está voltando para o começo de tudo, depois de 1 ano e pouco. Ou seja, todo paciente que internar em ambiente hospitalar com Covid, você tem que estratificar o risco de TEV e sangramento. Na verdade, a gente tem que fazer isso para qualquer paciente, ou seja, estamos voltando para o que a gente sempre fez. Usar algumas ferramentas que existem, Score Improve, Caprine, Padua. Eu sempre usei muito de Caprine, mas o Score Improve é interessante porque o Score Improve tem para risco de trombose e para risco de sangramento. Isso vocês também podem ter no telefone, é muito fácil acesso. As doses recomendadas para profilaxia de Covid em paciente internado são as de sempre. Enoxaparina 40 mg subcutânea em dose única diária, ajustando conforme a função renal. A Fondaparinux 2,5 subcutânea em dose única diária. Ou heparina não fracionada subcutânea de 5.000 de 8 em 8 horas. É razoável pensar para esses pacientes uma extensão dessa anticoagulação depois da alta hospitalar, dessa profilaxia medicamentosa depois da alta hospitalar, baseada em alguns estudos randomizados de ensaios clínicos para paciente clínico, não necessariamente Covid, que já existem, né? E o estudo chamado Marina e Magellan mostra o que? A rivaroxabana em dose baixa, dependendo do paciente, tem um bom custo-benefício, ou seja, você protege de recorrência sem aumentar sangramento. Baseado nisso, foi publicado recentemente o estudo chamado Estudo Michelle Trial, que é um estudo muito bacana, que a gente tem que ter até muito orgulho, porque foi feito, é o maior estudo randomizado de anticoagulação de profilaxia de TEV do mundo, e foi feito 100% no Brasil, em 7 centros brasileiros, Nordeste, São Paulo e no sul do país. O maior estudo para profilaxia Covid hoje no mundo é 100% nacional, 100% brasileiro. Um colega
chamado Eduardo Ramaciotti, um cirurgião vascular de São Paulo, que é o que capitaneia esse estudo, né? E ele sugere que você possa usar na alta do seu paciente internado para o COVID a profilaxia com rivaroxabana 10 mg por 35 dias, 45 dias, desde que o paciente na alta tenha improve, que é o score de improve, né, para avaliação de risco de TEV maior que 4, ou improve de 2 com dedímero aumentado em qualquer momento da anticoagulação, acima de 500. Tá? Se o paciente tem contraindicação para farmacoprofilaxia, por risco de sangramento, você deve fazer profilaxia mecânica. Ou seja, deu-se milhões de voltas, a gente ouviu milhões de teorias, e a gente está fazendo exatamente para o COVID igual o que sempre foi feito para o paciente clínico não COVID. Anticoagulação nas doses usuais recomendadas. Não existe nenhuma evidência que a anticoagulação profilaxia em dose aumentada proteja mais seu doente de recorrência sem aumentar o risco de sangramento. Então ele sugere o seguinte: nenhuma estratégia de anticoagulação aleatória ou criativa se provou benéfica quando testado em ensaio clínico randomizado. A maioria foi achismo, opinião de especialista linha de frente, que veja, numa pandemia, muitas vezes é justificada porque o cara está ali na linha de frente e ele está em pânico com a situação e ele está tentando salvar os seus pacientes. Mas a decisão deve ser tomada sempre baseada em ensaios clínicos randomizados. O resto tudo a gente considera achismo. E por enquanto ele sugere fazer o simples, não seja inventivo e siga, por favor, as diretrizes. A ciência baseada em evidência ajudará quem está na linha de frente de uma forma muito mais rápida do que a gente pensa. Se a gente pensar que em 1 ano e meio essa pandemia começou, em que em 2020 a gente só tinha alguns relatos de casos, séries de casos, e que agora já em 2021 o estudo Michele, que é um ensaio clínico randomizado, já está provando, por exemplo, que a profilaxia estendida nesse paciente é benéfica, a evolução da ciência é muito rápida, é incrivelmente rápida. Em 1 ano e meio a gente está começando a ter resposta para uma pandemia de um vírus que a gente nem conhecia 1 ano e meio atrás. Pessoal, obrigado pela atenção. Eu estou aqui aberto a qualquer discussão. A gente pode falar de profilaxia, qualquer aspecto de trombose venosa profunda e embolia pulmonar que eu puder ajudar, eu estou aqui para responder para vocês. Bom, gente, está aberto aqui para discussão. Alguém tem algumas dúvidas? Vou começar com as minhas, que aí o pessoal se anima. Uma dúvida que às vezes bate aqui na gente é um paciente que está em tratamento de uma trombose, está para operar, já operou e está tratando, né? Já passou por tudo, e aí ele começa a ter anemia, e você sabe que ele ainda tem que tratar ele pelo menos mais uns 2 meses. E aí, depois de 15 dias, 3 semanas, o cirurgião vascular acha que o risco de embolia não tem mais, então não se justifica colocar o filtro de via cava. E o paciente não está tolerando uma anticoagulação por anemia, que você acha que é de tubo digestivo, já investigou, na maioria das vezes você não encontra, né? E aí? Então, hoje em dia coloca-se cada vez menos filtro de veia cava, né? Até porque cada vez mais a anticoagulação é mais segura e eficaz. Então, voltando para o princípio de novo, indicação de filtro de veia cava é paciente com trombose e embolia com anticoagulação formal, com contraindicação formal de coagulação, sangramento, né? É o caso, ou aquele paciente que continua embolizando apesar do tratamento correto. Isso é muito clássico no paciente oncológico. Você faz a dose certa e ele continua embolizando, trombosando, embolizando apesar da anticoagulação. Lembrar que o filtro só protege de embolia pulmonar. Ele é uma profilaxia de embolia pulmonar. Ele não está fazendo profilaxia de TVP. É só da embolia pulmonar. Ana, não sei te responder objetivamente assim. Rastrear esse paciente e tentar descobrir de onde está sangrando. Pode-se colocar um filtro. Hoje em dia a gente tem a opção de colocação de filtro temporário. Né, aqui a gente está colocando no pré-operatório, né? Até com muito orgulho aqui, né? A grande dificuldade do SUS, para mim, é que a gente bota temporário, mas não consegue tirar. Então ele vira definitivo sempre, né? E é um corpo estranho em veia cava. Existe uma incidência de trombose da própria veia cava pela filtro, né? Não sei se vocês já viram um filtro, ele é um guarda-chuvinha assim, e nessa ponta aqui ele tem os filamentos curvados que ancoram na veia cava. Então ele faz lesão endotelial ali, sempre vai fazer. E muitas vezes isso pode ser o gatilho para fazer trombose. Até 3% dos filtros podem trombosar a longo prazo. E o manuseio? Tem gente que usa anticoagulante... O filtro não precisa... Só a anticoagulação independe da presença do filtro. O filtro não vai ser um parâmetro para você continuar a suspender. Tá?
O ideal é botar filtro temporário na situação que você bota para cirurgia, para proteger o paciente de alto risco em cirurgia, e tirar o filtro depois. Tá? A anticoagulação, tanto profilaxia quanto tratamento, independe da presença do filtro. Ele não serve como um parâmetro para você decidir ou dose ou extensão da anticoagulação. Não, eu digo a presença dele. Não precisa anticoagular. E esse dedímero eternamente alto? No Covid tem muito, né? Tem um amigo médico, que é vascular, amigo meu mesmo, que ele está com dedímero 2000 há um ano. Ele teve Covid, ele está enlouquecido. Já fez rastreamento de câncer, fez PET scan, fez endoscopia digestiva, colonoscopia, avaliação da próstata, fez avaliação do útero e o dedímero permaneceu elevado. Né? Na verdade, a Covid faz uma inflamação crônica, você sai da fase aguda, fica muito bem, mas em algumas pessoas ele fica uma inflamação crônica, uma síndrome pós-viral, né, vamos dizer assim, e o dedímero fica elevado. A gente não pode tratar o dedímero, a gente tem que tratar o paciente, não pode tratar o teste laboratorial. Para mim foi muito difícil a pandemia, porque era o dia inteiro recebendo telefonema de paciente que fazia dedímero, e aí explodiu esse assunto, todo mundo fazia dedímero aleatoriamente, eu vou colher um dedímero. E aí virou um caos, assim, meu telefone não parava, foi muito difícil, né? E você fica numa situação muito ruim, porque ele tem Covid, independente do dedímero ou não, ele tem alto risco de trombose, né? Então você, muitas vezes, o paciente tomou aspirina, rivaroxabana, por conta própria, sem menor necessidade. Lembrar que essas drogas têm risco de sangramento, né? Então, não tratem o exame laboratorial, tratem o paciente, avaliem o paciente como um todo, e até incluam o dedímero em eventual situação, como um parâmetro de decisão, mas nunca ele isoladamente. E essa clearance de 15, né, que muitas vezes o paciente está com 30, baixa, 20, 15, 20, o uso da apixabana mostrou que era até bem seguro, né? Isso. E não sei se é porque eu tenho um pânico pessoal com varfarina, né? Então a gente tenta aqui sempre fugir um pouquinho dela, né? Então, é porque nos Estados Unidos, para apixabana e fibrilação atrial crônica, eles já estão liberando para fibrilação atrial crônica, eles podem já liberando algumas drogas, DOACs, o paciente de fibrilação atrial, que é um paciente um pouco diferente da trombose. A tendência é que essas medicações sejam liberadas aqui, são todas contraindicadas com 15 ml por minuto, a da bigatana, que é a que mais tem excreção renal, é com 30 ml por minuto, a tendência é que essas drogas sejam usadas também nesse perfil de paciente, mas por enquanto, teoricamente, você não deve usar varfarina. Lembrar que a varfarina, nesse paciente de doença renal terminal, ele também pode acelerar a falência renal definitiva, porque faz necrose tubular, existe uma nefropatia induzida pela própria varfarina, então a tendência é que os DOACs, aos pouquinhos, com ajuste de dose, vá substituindo a varfarina também nesse perfil de doente, que na fibrilação atrial já até acontece, mas para o doente de TEV ainda não. Ok. Gente, alguém mais tem uma dúvida? Ele falou em relação ao Covid e o anticoagulante. Eu queria saber se tem alguma relação da vacina em si com o anticoagulante. Qual é o seu nome? Desculpa. Viviane. Você faz o que, Viviane? Então, Viviane, assim, esse foi o segundo problema para mim do Covid, né? Primeiro foi a explosão do dedímero como exame mágico pelos próprios pacientes. A segunda foi a vacinação. Na verdade, o mecanismo de trombose, Viviane, da vacina da AstraZeneca é um mecanismo muito similar a um fenômeno chamado plaquetopenia induzida por heparina. É um trombo muito mais plaquetário do que o trombo que eu estou falando aqui nessa aula, né? Então, a pergunta, assim, responde essa pergunta, vacine todos, a não ser aquele paciente que tem a raríssima história de trombocitopenia induzida por heparina, esse você tem que ter cuidado. Você pode decidir até se tiver opção por outra vacina que não a AstraZeneca. Em relação ao paciente com trombose venosa profunda e embolia pulmonar, não é contraindicação a vacina, a história do paciente que tenha trombose e embolia pulmonar, tá? Independente. E nem deve se fazer, o que é muito comum hoje, naquele paciente considerado de alto risco para TEV, que tem história familiar, ou que tem, por exemplo, síndrome de corpo fosfolipídio, você nem deve fazer profilaxia com anticoagulante para vacinação. Isso não existe nenhum estudo que mostre que isso seja efetivo. Lembrar sempre que essas drogas anticoagulantes, por mais seguras que elas sejam, e se provaram que são de fato que são, elas podem causar hemorragia maior, especialmente no sistema nervoso central. Tá?
Você vai ver muito isso, né? Vou vacinar, tem história de trombose na família, vou tomar AS por 15 dias. Não tem nenhuma comprovação isso. A mensagem é óbvia: vacine todo mundo que puder vacinar. Qual tipo? A primeira que tiver disponível, né? Hoje a gente tem mais opções, mas no começo, por exemplo, eu só tinha Coronavac, eu tomei Coronavac, né? Acho que a maioria dos profissionais de saúde só tomaram Coronavac. Se pudesse escolher, até poderia preferir a Pfizer, por exemplo, mas era o que tinha, então vou fazer o que tem. A terceira dose agora você vai variar coisa, independente da sua história de trombose venosa profunda e embólica pulmonar, e não façam profilaxia para vacinar. Isso não existe nenhuma comprovação de que isso funcione. Tá? E é muito raro, a reação à vacina é 0, o caso de trombose da vacina, o caso do índex foi até aqui do Rio de Janeiro, né, uma grávida do Rio de Janeiro. A estimativa é que 0,00006%. A chance de você ter trombose com Covid em ambiente domiciliar é 19%, internado chega a 39%. Ou seja, você está comparando um risco de 0,00006 contra 19 a 39. Então não tem discussão. Sim, existe o risco de hematoma intramuscular com a injeção. Isso de fato. Mas aí você avisa, comprime, fica comprimindo lá pelo menos 6 minutos, né? Geral. Não, mas não tem relação da vacina com o sangramento maior. Eu pensei em hematoma local, isso sim, é um risco, sem dúvida. Alguém mais? Tem Ninguém quer falar nada? Não pergunta? Então já tem quimioterapia, porque há sempre a mesma dúvida quando é que a gente deve liberar fisioterapia. Sempre. Após a primeira dose, liberado. Não tem. Quando eu me formei, não vou falar aqui para não entregar a Ana, mas quando eu me formei era pelo menos 3 dias de repouso absoluto, não podia nem ir ao banheiro, comadre, enfim. Hoje em dia é o contrário, tomou a primeira dose de anticoagulante, deve ficar de pé e se movimentar. Na verdade, trombose dá em paciente acamado e não em paciente que se movimenta, né? Muito mais chance de dar. Então você protegeu com a primeira dose, você manda ele andar. Existem vários estudos mostrando que o repouso, na verdade, aumenta a chance de recidiva, e principalmente no membro contralateral, que não tem. Né? Então, se você manter ele restrito ao leito, você vai aumentar a chance de ele recidivar. Isso aí. Ou fazer em outros locais. Né? E se você... Não existe comprovação de que você caminhar vai soltar o trombo. Óbvio. Tem situações em que a gente vê muito caso de trombose, que você vê aquele trombo móvel na veia cava, assim, você fica um pouco de medo de liberar. Aí, às vezes, a gente restringe 24 horas, mas anticoagulou, tomou a primeira dose de qualquer anticoagulante, o paciente está liberado para se... Quanto mais, melhor, por sinal. Sim. Porém, aqui nós tivemos casos da síndrome do Pacão, né? O cara fica em pé. Sim. E outra pergunta muito frequente é atividade física, né, regular, não movimentação, né, também mais precoce possível. Na verdade, sempre, quanto mais melhor. Lembrar que sedentarismo e obesidade estão ligados à trombose. Então, se seu paciente movimentar, quanto mais ele se movimentar, mais protegido ele está. Se movimentando, a chance dele de ter sobrepeso, diminuir o peso, é maior. Então, você sempre estimular. Na verdade, o grande risco da atividade física, passa a ser o medicamento, não a doença, né? Você fazer atividade física envolva trauma, né? Eu tive um paciente, foi terrível, porque ele era lutador profissional de MMA. Aí ele teve um combate que ele ganhou, mas ele teve uma pequena fratura de costela, e aí depois eu fui aprender isso, eu não sabia. Para ele chegar no peso, para a luta, eles geralmente lutam uma categoria abaixo do que deveria, né? Porque o que é estranho, né? Porque se todo mundo faz isso, então por que não libera isso, né? Então ele ficou 12 horas sem comer, sem beber. E suando, né? Ele se envolve em plástico, tudo para perder água, porque você não pode perder massa muscular, porque está lutando. A única coisa que você tem para fazer de subterfúgio para baixar o peso é perder água. Então eles ficam quase 12 horas sem beber nada, chupando gelo no desespero extremo. Né? E aí ele foi lutar e teve uma fratura de costela, ficou em repouso, teve uma trombose. Só que ele é um cara de ponta mesmo, um cara que está lutando
nos Estados Unidos, enfim, cara atleta profissional. E aí? Para anticoagular o cara, o treino desse cara é um absurdo, né? Não é só a questão da briga, da luta no dia, né? Então, na verdade, do momento que o paciente tem trombose, tratou a fase aguda, está bem, volta à atividade física. O problema passa a ser, na verdade, o anticoagulante, não a doença em si. A doença você protege com a atividade física, né? Existe uma coisa chamada anticoagulação intermitente para atleta de alto nível, né? Então, a gente tem, por exemplo, para jogador de vôlei, tem muita lesão, muita trombose subclávia, né? Trombose de esforço repetitivo, bicicleta, ciclista, enfim, existem diversos esportes com as suas tromboses características, né? O pessoal do vôlei, quando trombose, anticoagula, vai jogar para valer, suspende 24 horas, joga, volta. E existe isso, anticoagulação intermitente para atletas de alta performance. Porque atleta de alta performance, se você tirar a atividade dele, mesmo que não seja profissional, ele morre, né? Então ele vai continuar fazendo, independente de tudo. Então você que tem que se adaptar à vida dele. Mais alguma coisa? Vou dar encerrada aqui a nossa palestra em comemoração ao Dia Internacional de Trombose, e aqui registrando mais uma vez que o INTO está sempre um dos hospitais de ponta que a gente sempre tenta trazer para toda a equipe de trabalho tudo de novo de trombose, sempre trazendo expoentes aqui para conversar com a gente, tá? Obrigada pela participação e obrigada, tá? Obrigado a todos pela presença. Estou à disposição, qualquer dúvida.